Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou explicar quais são os motivos para não se votar no Bolsonaro. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Adalberto, eu tenho formação em psicologia e psicanálise, filosofia, e esse aqui é um vídeo opinativo onde eu vou comentar o meu entendimento do porquê não devemos votar em Bolsonaro. Ainda, para quem está me vendo pela primeira vez, esclareço que eu uso óculos escuro porque eu tenho que fazer essa gravação usando uma iluminação forte e eu tenho sensibilidade nos olhos contra a luz. Agora, o que eu vou fazer é falar os meus motivos para não se votar no Bolsonaro e eu quero já adiantar para todos vocês que na parte de baixo da descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo eu tenho vários links de outros vídeos, artigos, textos justificando e dando exemplos de todos os motivos que eu vou citar para não votar no Bolsonaro. Na verdade, na descrição desse vídeo, na parte de baixo, vocês encontram praticamente um mini dossiê contra o Bolsonaro, mostrando por que não votar nele. Mas aqui no vídeo eu vou tentar resumir esses motivos. O primeiro grande motivo para não votar no Bolsonaro, e eu acho que esse é um motivo assim universal, todo mundo há de concordar comigo. Esse primeiro grande motivo é o desempenho muito baixo do Bolsonaro em seu mandato como deputado federal. Em 27 anos, o Bolsonaro quase não conseguiu aprovar leis. Ele aprovou 2 leis e apresentou uma série de projetos de lei inconsistentes, ilógicos, de pouca relevância e que mesmo numa Câmara de Deputados conservadores, esses projetos são tão ruins, mas tão ruins, que não teve como serem aprovados. Quando nós vamos avaliar um candidato a um cargo político, nós temos que olhar o histórico desse político, tá? O histórico dessa personalidade. É muito grave, eu considero muito grave em 27 anos de um mandato de deputado federal, a pessoa ter aprovado apenas 2 leis e ter apresentado uma série de leis sem pé nem cabeça, a ponto de não serem aprovadas nem mesmo por uma Câmara de deputados com vários políticos conservadores e de direita. Um deputado ganha um salário muito alto e tem muitos assessores para ter um desempenho tão pífio, um desempenho tão desastroso. Bolsonaro diz que vai fazer muito pela segurança, mas em 27 anos não tem nenhum projeto de lei aprovado, nenhuma contribuição no campo da segurança. Bolsonaro votou a favor da reforma trabalhista contra os trabalhadores. E Bolsonaro também apresentou projetos contra as mulheres e contra LGBTs. Por exemplo, um projeto que impede a mulher que sofreu violência sexual de ser adequadamente tratada, atendida no SUS, e também um projeto para impedir que pessoas trans possam usar o seu nome social. Durante esse período como deputado federal, o Bolsonaro aumentou muito o seu patrimônio. Tudo bem que um deputado federal ganha um bom salário, mas ele ficou com um patrimônio muito alto. Notícias dão que ele conseguiu acumular 15 milhões de reais durante esse tempo, esses 27 anos que ele ficou nesse mandato. E não foi esclarecido ainda como ele conseguiu acumular todo esse dinheiro. Seja como for, é como eu disse, com o bom salário que ele teve como deputado federal, com toda a assessoria que ele teve, ainda assim ele fez um mandato muito ineficiente e de pouco resultado, e em contrapartida ele aumentou muito o seu rendimento patrimonial, tanto dele quanto do restante da família, dos filhos que ele também conseguiu colocar na política. E há muitas desconfianças, há investigações inclusive mostrando que alguma coisa errada tem aí.
Repito que na parte de baixo do vídeo eu coloco links de várias investigações em que Bolsonaro está envolvido. Vocês podem ver as reportagens, tá? Que estão na parte de baixo do vídeo. Tem vários links, várias reportagens e vocês podem concluir por vocês mesmos. O segundo motivo para não votar em Bolsonaro é que ele é realmente o candidato do regime militar. Isso fica muito claro na entrevista que o Jair Bolsonaro deu, por exemplo, para o programa Roda Viva. Bolsonaro não esconde a sua simpatia por regimes militares. E quando Bolsonaro ganhar, ele vai permitir que militares ocupem cargos e espaços de poder. Não é à toa que Bolsonaro já tem um vice que é militar e muito provavelmente ele vai constituir um ministério, tá? Ele vai escolher ministros que são militares. E o Bolsonaro também já manifestou interesse em ter juízes indicados por ele no STF, tá? Então ele pode muito bem aumentar o quadro do STF com indicados por ele. Isso significa que o Bolsonaro ele quer se cercar de pessoas de dentro do regime militar e de dentro do poder judiciário e quer então fortalecer o próprio poder dessa forma. Essa articulação engendra a possibilidade de uma ditadura militar, tá? Então, Bolsonaro ganhando a presidência, ele vai implementar um regime militar que aos poucos vai virar uma ditadura. O militar que é vice do Bolsonaro já fez declarações fascistas. E o Bolsonaro, ele exalta um torturador, o Coronel Ustra. Esse Coronel Ustra, ele tem um livro que tenta reescrever a história com mentiras, que tentam negar que o regime militar de 64 foi uma ditadura. Porém, qualquer pessoa intelectualmente honesta, que tem conhecimento de história, sabe que o regime militar da década de 64 foi sim uma ditadura. Então, eu tenho aqui que chamar a atenção para que você que está assistindo esse vídeo tenha cuidado com esses personagens mentirosos que tentam distorcer e reescrever a história para abafar problemas que aconteceram no passado. Além desse Coronel Ustra, tem outras páginas, outros canais, um deles é o MBL, que tenta mentir, que tenta reescrever a história com mentiras, dizendo que não aconteceu, por exemplo, a ditadura militar, quando nós sabemos que aconteceu sim. E como eu disse, Bolsonaro representa o retorno dessa ditadura militar que vai retirar direitos e restringir liberdades. Ditaduras no Brasil sempre foram de direita. E como eu disse, Bolsonaro não esconde a sua simpatia por esse tipo de regime de poder. Aliás, especialistas colocam Bolsonaro dentro do espectro ideológico político de extrema direita. Por fim, Bolsonaro se orgulha de ter um familiar que serviu dentro do regime nazista. Tem vídeo dele dizendo isso, tá, gente? Eu não estou inventando, é só procurar na internet. E com isso, eu entro no terceiro motivo para não se votar no Bolsonaro. Bolsonaro, ele é um proto-fascista. O fascismo engendra o ódio às minorias. E Bolsonaro considera que as minorias devem se submeter, devem se curvar às maiorias. O fascismo prega a hostilidade a ideais de igualdade ou de equidade. O fascismo é um sistema político e ideológico elitista e o fascismo se opõe à liberdade de expressão. Há várias falas do Bolsonaro que têm uma natureza fascista e isso nos permite dizer que o discurso do Bolsonaro é um discurso proto-fascista, ou seja, é um discurso que estimula o fascismo, estimula o ódio a minorias, mostra hostilidade a ideais de igualdade social
é um discurso elitista e classista e é um discurso que se opõe à liberdade de expressão. O que é muito coerente esse protofascismo com a simpatia a ditaduras militares. E o quarto motivo para não se votar em Bolsonaro tem relação com todos os motivos anteriores. Bolsonaro é contra direitos humanos. E esse é um motivo muito grave para não se votar em Bolsonaro. É preciso que vocês entendam como que é uma sociedade sem direitos humanos, tá, gente? Se vocês quiserem saber como que é uma sociedade sem direitos humanos, eu recomendo a vocês assistirem a série Espartacus, que fala como era a sociedade romana antiga, tá? Para os nossos padrões contemporâneos, a sociedade romana foi uma sociedade que não respeitou direitos humanos. E na verdade, em várias épocas da humanidade, nós tivemos várias sociedades que infringiram direitos humanos. No caso do Bolsonaro, ele ataca pautas identitárias, possui várias falas contra LGBTs, contra mulheres e contra negros e também indígenas. Ou seja, Bolsonaro tem várias falas, várias declarações homofóbicas e LGBTfóbicas, também possui várias declarações machistas e várias declarações racistas espalhadas pela internet. Eu não preciso aqui reproduzir essas falas. Como eu disse para vocês, na descrição dos vídeos, o primeiro vídeo, inclusive, já trata disso, das piores declarações do Bolsonaro. E são várias, várias e várias. Infelizmente, os seguidores do Bolsonaro defendem ele mesmo assim, mesmo com tudo que eu disse, os seguidores do Bolsonaro defendem ele. O motivo para isso podem ser vários motivos. Uma parcela desses seguidores são ignorantes, no sentido de falta de conhecimento, não possuem conhecimento político, são despolitizados. Ignorância quer dizer falta de conhecimento. Tá? Mas aqui nós estamos falando de falta de conhecimento político. Então é uma ignorância política, ou seja, é uma despolitização. Algumas pessoas não têm culpa disso porque não tiveram, talvez, alguma oportunidade de aprenderem e se informarem. Mas muitas pessoas, mesmo tendo acesso à informação, continuam defendendo o protofascista Bolsonaro. O que me faz pensar que isso é uma forma de cinismo e de desonestidade intelectual. Mas é claro que também tem uma parcela desses seguidores do Bolsonaro que seguem ele porque se identificam mesmo com essas pautas fascistas. Alguns seguidores do Bolsonaro são mesmo homofóbicos, são mesmo LGBTfóbicos, são machistas e são racistas mesmo. Inclusive, existem grupos nazistas que defendem fanaticamente o Bolsonaro. Aliás, muitos dos seguidores do Bolsonaro são fanáticos. E eu tenho que dizer para vocês, tá, gente, que existe uma relação, tá, dentro da psicanálise, existe uma relação entre o fascismo e a psicopatia, sendo que a psicopatia ela é um mecanismo ligado à psicose. E digo isso com base em estudos que fazem a correlação entre fascismo e psicopatia. Aliás, alguns desses estudos fazem correlação entre nazismo e psicopatia. Hitler com certeza era um psicopata. Então, eu deixo aqui os motivos pelos quais eu não voto em Bolsonaro, eu não recomendo votar em Bolsonaro. Sei que os seguidores do Bolsonaro vão odiar assistir esse vídeo e ouvir todos os meus argumentos, mas por enquanto estamos numa democracia, eu ainda tenho a liberdade de expressão, de poder falar o meu entendimento político dessa situação. E quem não gostar, que procure outro canal. Não faltam aí canais, páginas que defendem a narrativa protofascista do Bolsonaro, e quem gosta do Bolsonaro pode encontrar um ótimo nicho nesses lugares. Aqui não é espaço para fascista. Então é isso, gente. Se você também é contra o Bolsonaro, divulguem esse vídeo para amigos, colegas, familiares. Vamos combater
esse personagem político, ele não pode chegar à presidência do Brasil. Nós estamos correndo riscos graves caso Bolsonaro ganhe a presidência. Divulguem para amigos, aproveitem as informações que estão na parte de baixo do vídeo. Eu estou enfatizando bem isso porque eu fiz um mini dossiê de todos os problemas do Bolsonaro. Vocês podem escolher alguns links, colocar no Facebook, colocar em rede social, divulgar para amigos, colegas e familiares. E é isso aí, gente. Vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. #ele não.